Vamos, irmão. Irmãos, esse ainda não é o culto em inglês. Temos os banners aqui. A gente só resolveu colocar esses banners, não os outros, para não ficar meio desproporcional aqui, tá bom? Um tá maior, outro não. Mas já estamos divulgando o culto em inglês à tarde, amém? Espero que vocês estejam bem animados. Eu estou super animado. Deus é muito bom. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, nessa sala, com esse ar-condicionado, Pai Eterno, mas pegando fogo para o Senhor internamente, Pai Eterno. Obrigado pelas canções tão animadas, Pai. Obrigado, Pai Eterno, porque nós podemos animar os nossos corações também no convívio, Pai, compartilhando nossas vidas, Pai Eterno, estudando a Bíblia com as pessoas. Deus, esse é um sonho, Pai, é um sonho para cada um de nós, Pai Eterno, podermos viver o reino do Senhor aqui na terra, Pai Eterno, podermos experimentar um pouquinho do céu, Pai Eterno, aqui, por meio da Sua palavra, Pai Eterno, experimentarmos, Deus, um pouquinho, uma pequena porçãozinha, Pai Eterno, de como é a nossa vida celestial. E o culto é para isso, Pai, é para que nós possamos experimentar o céu aqui na terra. Sim. Muito obrigado por isso. Esteja conosco, anima-nos agora, Pai Eterno, inspira os nossos corações, Pai, inspire o meu coração também a pregar a Sua palavra, Pai, para que possamos tomar decisões necessárias para nos parecermos mais com o Seu Filho Jesus. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus que oramos, agradecemos, amém. Amém. Aqui alguém já ouviu falar de um maratonista chamado Vanderlei Cordeiro de Lima? Sim. Você se lembra das Olimpíadas lá em Atenas? Sim. Que ele foi derrubado por um religioso fanático ali, não? Quem era Vanderlei? Quem é Vanderlei Cordeiro de Lima? Ele é um ex-boia fria, cortador de cana, que chegou em terceiro lugar nas Olimpíadas mais emblemáticas de toda a história, porque foram as Olimpíadas de Atenas, não? Aonde surgiram as Olimpíadas, né? Lá em Atenas, em 2004. Quando ele estava em primeiro lugar, Vanderlei foi levado para a calçada e derrubado por um cidadão chamado Cornelius Horan. É um religioso irlandês. Ele acabou perdendo tempo, perdendo o ritmo, porque numa corrida é necessário manter o ritmo, não? Você está lá condicionado, né, a manter o ritmo, você está treinado para que isso aconteça. Não podemos perder o ritmo, amém? Amém. Aí já começam os insights espirituais. Não perca o ritmo da sua vida espiritual, amém? Depois é difícil se levantar, mas amém. Não vou falar sobre isso, amém? Isso me surgiu agora. Mas ele perdeu o ritmo, sendo ultrapassado por um italiano e por um americano, não? Mas ele não perdeu a sua força de vontade, o seu desejo, né? Então o italiano Stefano Baldini acabou chegando em primeiro lugar. Poucos se lembram do nome dele. Se eu falasse aqui Stefano Baldini, alguém ia se lembrar aqui? Não. Eu não me lembraria, não. Mas ele foi o que chegou em primeiro lugar, ele ganhou a medalha de ouro. Nós nos lembramos do que chegou em terceiro lugar, né? Olha que interessante. E ele chegou em terceiro, mas ele foi ovacionado, ele foi aplaudido, como se ele tivesse chegado em primeiro lugar. Ele virou um ícone de superação. Televisões de vários lugares do mundo chamaram-no para entrevistas. Não? Por quê? Porque ele foi levantado como um ícone de superação. Mas o que mais me chamou a atenção no Vanderlei, o que mais chamou a atenção das pessoas, é que ele não ficou amargurado. Ele não ficou uma pessoa ranzinza e falou assim: eu devia estar em primeiro lugar, olha só o que aconteceu comigo, maldito, como chama o cara? Cornélio. Maldito Cornélios, não? Ele não ficou assim, ele na verdade levou numa boa, ele ficou com o coração super tranquilo e leve. Isso me chamou muita atenção. Eu não sei como você agiria se você treinasse a vida inteira para a maior Olimpíadas da sua vida, para as Olimpíadas mais emblemáticas da história, não, você treinasse durante tanto tempo e fosse derrubado por um tal de Cornélios. Como você ficaria? Não?
né? É como talvez você estudasse para o Enem e virasse aqueles memes que não consegue chegar. Aqueles memes, né? Que você está correndo lá, o portão fecha na sua cara. Né? Como você se sentiria, não? Se virasse um meme, né? Ainda que isso talvez possa extrapolar um pouquinho, ir um pouquinho para a área do bullying, né? Mas como você se sentiria se você treinasse para algo a vida inteira e na hora H você não conquistasse? Você ficaria amargurado? Você ficaria com o coração ruim? Mas Vanderlei não ficou. Então o que chamou a atenção de Vanderlei foi a leveza. E ele, porque as Olimpíadas, a maratona é o último esporte, não? Que é realizado nas Olimpíadas. E nessas Olimpíadas, normalmente o encerramento das Olimpíadas é com a maratona, né? E ele chegou em terceiro lugar comemorando mais do que o primeiro lugar. E as pessoas no estádio, quando viram aquilo, começaram a aplaudir o Vanderlei. Incrível, não? Porque já tinham visto que ele tinha sido derrubado pelo Cornélio, não? Mas o que nós podemos aprender espiritualmente com isso? Não? Como aconteceu com o italiano, nós podemos ganhar uma corrida, mas moralmente perdê-la. Ou podemos perder uma corrida, mas moralmente ganharmos. O engano é achar que estamos ganhando por termos algumas vitórias, mas na verdade estamos perdendo na visão de Deus. Ou podemos perder algo aqui nesse mundo, como Jesus ensina, mas podemos ganhar coisas espirituais com Deus. Amém? O tema de hoje é perdedores que ganham. Amém? Perdedores que ganham. Não vou ler Lucas 9, amém? Que seria a escritura óbvia, mas vamos para uma escritura em 1 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 3. Perdedores que ganham. 1 Samuel 15, do versículo 1 ao versículo 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos parar um pouco por aqui. Temos uma direção muito clara de Deus no Antigo Testamento. Algo terrível para nossa compreensão hoje em dia. Nós não conseguimos imaginar um Deus que é amor ordenando a morte de recém-nascidos. Uau, verdade. Ordenando a morte de camelos, de bois, para aqueles que são protetores dos animais. Que culpa que eles têm em relação a isso? Não? Crianças, mulheres, homens. Deus fala para não poupar nenhum deles. Como fica na sua cabeça isso? Pensando que Deus ordenou isso. Como que fica? Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que a Bíblia ensina que é amor. Não importa se são inimigos, mas o que um recém-nascido tem a ver com isso? O que um camelinho tem a ver com isso? Um jumentinho, um boi tem a ver com isso? Antigo Testamento e Novo Testamento são duas partes da Bíblia que elas têm que ser vistas com muita sabedoria, com uma visão diferente. A antiga aliança da nova aliança. O que é a vida para cada um de nós? É o momento que nós nascemos,
experimentamos situações, temos uma vivência e depois nós adoecemos ou nós morremos, quer seja por doença ou por algum tipo de acidente. Não? Então, essa é a vida na nossa concepção. E na concepção de Deus, o que é vida? É uma oportunidade que Deus dá às pessoas para que nesse curto período de um espaço de tempo chamado eternidade, exista a possibilidade de eu fazer as escolhas certas para Ele. É uma oportunidade que Deus dá a mim e Deus dá a você, para fazermos as coisas corretas que Ele pensa que são certas e não que nós pensamos. Por isso que existe a Bíblia. Quando nós vemos a Bíblia sob a ótica do Antigo Testamento, nós vemos que Deus muitas vezes ordena com que pessoas morram, como os primogênitos lá no Egito, por exemplo, que foi a última das pragas, que fez com que o faraó, entre aspas, concedesse uma libertação para o povo, ainda que temporária. Não, depois eles perseguiram. Mas para Deus o conceito de vida é diferente do que nós achamos que é o conceito de vida. O conceito de vida para Deus é uma oportunidade que Deus dá. E Deus é o Deus do futuro, presente e passado. Deus já sabia quem eram as pessoas que realmente se converteriam a Ele ou não. Então, para nós, o nosso senso de justiça é uma aberração, é algo terrível vermos recém-nascidos morrendo. Mas na ótica de Deus, talvez um recém-nascido morrendo seja uma oportunidade dele ser salvo. Porque se esperasse esse recém-nascido crescer no meio de um povo inimigo, ele fosse contaminado pela cultura desse povo e perdesse a oportunidade de ser salvo, porque a Bíblia fala que crianças são salvas. Muito bom, né? Então, recém-nascidos e crianças, a morte deles para nós representa uma coisa absurda, mas para Deus pode representar a salvação na época. E homens e mulheres, Deus já sabe dos homens e das mulheres, Deus já sabe, a maioria das pessoas não alcançam a salvação. Então, Deus, por ser soberano, Ele sabe. A única coisa que Deus fez, encurtou o espaço de tempo de pessoas que Ele já sabidamente, que Ele já sabia que não teriam chance nenhuma no futuro. Olha que interessante. Então, no nosso senso de justiça, Deus foi cruel. No senso de justiça divina, no divino, Deus simplesmente é soberano e Ele sabia quem eram as pessoas que seriam salvas. Deu para entender? Deu para compreender? Amém. Então eu não me revolto com isso, amém? No Antigo Testamento a guerra era de sangue mesmo. Era pegar na espada, não? E ir para cima e vencer as guerras. Era a sobrevivência do povo na época. E em Jesus nós fazemos parte de uma nova aliança, porque Deus deixou de ser somente uma pessoa majestosa que está no céu, um rei poderoso, e passou também a ser pai de cada um de nós por meio de Jesus. Jesus nos dá agora uma condição de filhos, uma oportunidade para sermos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus no Novo Testamento? Não. Há as pessoas que tomam decisões de não serem, e há pessoas que tomam decisões de serem filhas de Deus. A partir do momento que o pecado entra em nossas vidas, nós deixamos de ser filhos de Deus, somos apenas criaturas de Deus, pessoas criadas por Deus. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos do pecado, nós nos reconduzimos à condição de filhos de Deus, amém? Por isso que nós nos chamamos, nós que somos discípulos de Jesus, batizados, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, por isso que nós nos chamamos de irmãos aqui, porque temos um Pai em comum, que é Deus, amém? Mas nem todo mundo é filho de Deus. Então Deus é soberano, Ele já sabia os que morreriam e seriam salvos, e deu oportunidade às crianças a serem salvas naquela época, amém? É assim que eu penso sobre Deus, é assim que nós precisamos pensar sobre Deus. Em vez de nós nos revoltarmos com o Antigo Testamento, nós entendemos a justiça de Deus acima da nossa própria justiça, amém? Muito bom, amém. Só para explicar um pouquinho, eu sei que isso foge um pouquinho aqui do tema de perdedores que ganham, mas vamos voltar aqui, amém? 1 Samuel 15, versículo 3. Do 4 em diante, fala assim: então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá.
Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Parece que Saul aqui estava realmente obedecendo às ordens de Deus, não? Ele queria realmente cumprir aquilo que Deus ordenou. Continuando: pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas presta atenção no versículo 9 agora. Agora Saul começa a agir de acordo com a sua própria justiça. Agora Saul, ele pensa assim: bom, eu vou cumprir a vontade de Deus, mas eu vou talvez agir com uma misericórdia minha, não? Eu vou agir talvez com a minha justiça, não com a justiça de Deus. Versículo 9: mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Saul cumpriu ipsis literis, literalmente, a vontade de Deus aqui? O que ele fez? Eu vou poupar algumas coisas. Eu vou poupar as melhores crias. E vou poupar o rei, porque se eu poupo o rei é como se fosse um troféu para mim. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel. Olha só o que o Senhor falou a Samuel: arrependo-me. Nesse sentido de arrependimento, não é o arrependimento dos pecados, tá bom? É o arrependimento de ter feito algo que não deveria ter feito. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Ou seja, eu agi com a justiça que eu acho que eu devo agir. A Bíblia fala uma coisa, a palavra de Deus é muito clara em muitas coisas, mas eu fui criado de um jeito que a minha justiça muitas vezes é superior à justiça de Deus. Eu não vou cumprir o que a Bíblia fala, porque eu não acho que é correto isso. Algumas coisas são legais na Bíblia, mas outras coisas não. Outras coisas tem, sabe aquelas pessoas que falam: eu preciso agir com sabedoria, quando na verdade eu preciso agir do meu jeito. Não, eu não vou fazer desse jeito aqui, porque a desculpa espiritual é: eu tenho que ser sábio para ir contra Deus. Não, existem coisas muito claras na Bíblia que nós não podemos ir contra. Saul ganhou a batalha, mas não ganhou a batalha moralmente para Deus. Esse é o ponto. Então a tradição de poupar o rei era ter o melhor da vitória, e poupou as primeiras crias, ou seja, ter o troféu da vitória. Suas tradições e lógicas foram mais importantes do que Deus pensa. Daí nós vamos para o primeiro ponto, irmãos. Primeiro ponto: perdedores que ganham. Faça do jeito que Deus quer. Muito bom. Faça do jeito que Deus quer. Nossa autoconfiança não vale nada se não for do jeito de Deus. Você que estuda a Bíblia, você vê a palavra de Deus, começa a entrar em conflito aquilo que você acha que é certo, aquilo que você foi criado, aquilo que você foi educado desde pequeno, talvez em alguma igreja, aquele ciclo de amizade que você tem, de amigos, não? E você acha que aquilo é o correto, e você foi acostumado a viver dessa forma toda a sua vida. Daí você começa a estudar a Bíblia, e você vê que toda a sua bagagem de tradições está sendo colocada em xeque. Daí você chega e precisa tomar uma decisão: ou eu vou seguir aquilo que eu fui criado, ou eu vou dar ouvidos às minhas tradições,
ao que eu acho que é correto, ou vou dar ouvido à Bíblia. Então o mais fácil é questionar a Bíblia. O mais fácil é falar assim: eu não vou pela Bíblia porque eu não sei se vai dar certo. Do jeito que eu estou vivendo está dando certo. Mal sabe que esse caminho vai levar à perdição. Mas a Bíblia nos ensina a irmos pela fé. Então, quando nós optamos em seguir a Bíblia não fala que isso vai dar certo aos olhos humanos. Muito pelo contrário. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e tomei decisão de ser discípulo, parece que tudo que é de ruim começou a acontecer na minha vida. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, será que eu fiz a decisão certa de ser um discípulo de Jesus? Eu tinha um carrinho, o motor do carrinho fundiu, pifou, não? E depois eu tive dificuldades para poder vender o carro. E a pessoa que comprou o carro, o cheque estava sem fundo, né? Naquela época a gente pagava por cheque as coisas, não? Então o cheque foi uma complicação tremenda. Comecei a receber perseguição da minha família terrivelmente. Eles são ultra super católicos conservadores. Então foi super difícil para mim. Para eles foi difícil admitir a possibilidade de um, entre aspas, crente na família. Não? Eu não acredito. Minha mãe era vice-presidenta da Legião de Maria da Igreja Católica. Então, eu fui criado de uma forma assim muito estrita, religiosa, ainda que eu não ia à missa, mas eu era um bom garoto, não? Fazia muitas coisas erradas, mas eu era um bom garoto, né? Na família, fazia faculdade, trabalhava no banco, e por trabalhar no banco perdi meu emprego. Na minha faculdade eu precisei correr atrás das notas ruins que eu estava tirando. Não, comecei a tirar algumas notas ruins, tive que me arrepender depois, né? Amém. Mas parece que muitas coisas começaram a dar errada na minha vida, né? Minha ex-namorada, que ninguém na minha família gostava, mas quando eu desmanchei, todo mundo achou falta. Ninguém gostava dela, porque os pais dela eram adeptos à religião, uma religião de matriz africana, não? E para os católicos isso entra muito em conflito, né? Uma religião, acho que não sei se era Umbanda, Candomblé, uma coisa assim, né? Mas para eles era muito ruim, então ninguém aceitava a minha namorada. Mas quando eu desmanchei o namoro: meu Renato, o que você fez? Não? Que loucura que você fez! E eu comecei a andar com irmãos da igreja, pessoas começaram a pensar que eu era homossexual. Então muitas coisas começaram a dar erradas na minha vida, não? Mas eu comecei a fazer do jeito de Deus. Eu comecei a fazer da forma de Deus. E depois de um tempo, quando os meus familiares viram que minha vida começou a se estagnar, e quando começaram a acontecer situações ruins na vida dos meus sobrinhos, não? Na vida dos meus parentes, dos filhos dos meus irmãos, eles começaram a valorizar. Eu me casei com Maria José, amém? Lá em Minas Gerais, quando eu cuidava lá da igreja de Belo Horizonte, tive filhos. Meu filho Lucas nasceu, não sei se você sabe, mas Lucas é mineiro também. Ele não é paulista, tá? Ele é Belo Horizontino. Não sei porque ele torce para times, ele tem que torcer para o Atlético Mineiro só. Eu fiz um pacto com Maria José. Quando ela estava em São Paulo, eu nunca pensei que um dia iria morar em Minas. Então eu falei assim: Maria José, você está aqui em São Paulo, então aqui em São Paulo você torce para o Palmeiras. Assim, um dia, se eu for um dia para Minas, nunca pensei que ia para Minas, eu vou torcer para o Atlético. Ela aceitou, não? Depois de 1 ano e meio, eu fui chamado para Recife, depois para Minas Gerais. Daí eu tive que vestir a camisa. O primeiro presente que eu ganhei da igreja foi a camisa do Galo. Eu tive que vestir a camisa do Galo, não? Mas, irmãos, faça do jeito de Deus. Tudo vai dar errado. Tudo, aparentemente, humanamente falando, pode dar errado. Mas quando você faz do jeito de Deus, tudo vai dar certo aos olhos de Deus, amém? Amém. Como podemos cair nesse erro de achar que estamos fazendo as coisas certas aos olhos de Deus por meio do achismo e não por meio da certeza? Quando, por exemplo, nós não lemos a Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldades em ter fé.
pessoas que são adeptas ao ateísmo ou ao agnosticismo. Mas por quê? Porque não leem a Bíblia. Porque não só não leem a Bíblia, mas não buscam experimentar Deus por meio da Bíblia. O cristianismo, ele é experimental. Ele não é lógico. Você, quando começa a viver o cristianismo, você começa a experimentar, e Deus começa a agir na sua mente, na sua consciência, de forma que você começa a acreditar em Deus por meio das suas ações. Não é igual uma universidade, que você entra lá, primeiro aprende, e depois vai para o estágio, pratica, e depois se torna um advogado, entendeu? Não! Com Deus é diferente. Com Deus você lê a Bíblia, mas experimenta, busca praticar aquilo que você está lendo, o que você está vendo, mesmo tendo algumas desconfianças, mas eu vou praticar para ver se vai dar certo. E praticando, você começa a ganhar convicção. E ganhando convicção, você conhece a liberdade, e essa liberdade te salva. Você começa a se sentir livre das coisas que te aprisionam. Talvez você é uma pessoa super triste, mas não sabe que você é triste. Talvez você tenha tristeza no seu coração, mas não sabe de onde vem essa tristeza. Ela vem de um vazio por não praticar a Bíblia. É verdade. Bom, Renato. Vem de um vazio. Então, quando nós praticamos a Bíblia, começamos a ganhar convicção. Ninguém ganha convicção antes de praticar a Bíblia. Está lá em João 8, 31, 32. Depois vocês podem ler sobre isso. A escadinha, né? Até chegar à salvação. Primeiro você crê. Depois você começa a obedecer a palavra. Daí sim, depois você ganha o conhecimento. E o conhecimento te salva. Amém? Então, esse é o processo de Deus. Por quê? Por que Deus quer que nós primeiro pratiquemos? Antes de conhecermos, antes de termos certeza das coisas. Porque Deus, Ele quer experimentar a nossa fé. Cristianismo é por meio de fé, não é por meio de lógica. Boa. Então eu quero desafiar todo mundo aqui, principalmente você que nos visita. Experimente o cristianismo. Sim. Não busque conhecimento para poder experimentar. Muito bom. Muito bom. Pratique o cristianismo. Viva, ande com os discípulos, ande com as pessoas. Muito bom. Comece a colocar em prática aquilo que você está vendo, antes mesmo de ter aquela convicção, não, que eu preciso para poder ser um discípulo. Não vai acontecer nada de extraordinário na sua vida se você não praticar. É verdade. Muito bom, Renato. Zero. Então pessoas estão esperando aí, ó, não, alguma coisa acontecer, um disco voador passar, lançar em você um raio verde, não, e você se tornar palmeirense. Não. Só fazer um adendo aqui. Eu acho que tem mais palmeirenses que vascaínos aqui na igreja, não? Não sei. Não, os palmeirenses são vascaínos. Palmeirense é vascaíno. E nós estamos no Rio de Janeiro, hein? Esse Vasco, eu vou te contar. Fala do Vasco. Tem que falar de futebol, não? Tem jeito. Agora, se você não experimenta, se você não vive, você nunca vai ganhar convicção que você precisa para deixar de ser um agnóstico ou para deixar de ser um religioso. E por mais convicção, a clareza da Bíblia, ela nunca vai ser clara para você se a sua vontade prevalece diante da vontade de Deus. Verdade. A Bíblia nunca vai ser clara quando a nossa vontade está assim. O principal conflito que existe quando nós lemos a Bíblia é a nossa vontade em face à vontade de Deus. É verdade. É isso. Esse é o principal conflito. Nós damos tantas desculpas. Nós falamos tantas palavras lindas e bonitas para justificar a nossa vontade. É. Não? Nós usamos a filosofia. Não? Nós começamos a falar de Platão, de Sócrates. Né? Nós começamos a falar do meu avô, não? Que era um poeta. Não? Começamos a falar, né, da educação que eu tive, né? Da minha vivência, das minhas experiências com Deus. Tem pessoas que citam experiências religiosas como desculpa para obedecer a Bíblia. Não, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, e nesse sonho apareceu uma pessoa que falaria para mim o meu nome, sem mesmo eu conhecer essa pessoa, e essa pessoa apareceu. Uau! Ok, você se tornou um discípulo por causa disso? Não, mas foi algo sobrenatural, não importa. Satanás também é sobrenatural. Muito bom, Renato. Vamos lá, irmão. Ele vai fazer maravilhas e milagres para te enganar.
se aquilo que você está vivendo não fez você um discípulo de Jesus. Uau, muito bom. Muito bom, Renato. Então, não tem desculpa. Você pode falar de experiências religiosas incríveis. Se você não se tornou um discípulo por causa disso, se isso apenas te atrapalhou e está te atrapalhando agora, que você está estudando a Bíblia, não adianta. Uau. Faça do jeito de Deus. Amém. Amém. Talvez você estranhou. Por que uma igreja está tão animada aqui? Não? Porque estamos tão felizes, gritamos tanto, falamos tanto. Não é porque a gente treina para fazer isso. Olha, hoje, depois do culto inglês, vamos para o treinamento de como agir no culto. Okay? Não, ninguém está treinando a fazer isso. Isso vem do relacionamento com Deus. Muito bom, irmão. Isso, é por isso que nós estamos aqui. Porque primamos para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. E mais, que a minha vontade seja a vontade Muito bom. de Deus. Amém? É incrível, não? Vamos. Existem questões, existem situações que precisamos enfrentar de frente. Enfrentar. Isso já significa enfrentar de frente, certo? Enfrentar. Por exemplo, tem situações entre mim e minha esposa, constantemente. Existem discussões. E sabe qual o principal problema? Quando você é casado? É a guerra de egos. É verdade. Eu penso assim e acho que deve ser assim. Ela pensa assado e pensa que tem que ser assado. Então, às vezes eu, mesmo sabendo que ela está certa, não vou dar o braço a torcer. E ela, mesmo sabendo que eu estou certo, não vou dar o braço a torcer. Por quê? Porque é o que eu acho, o que eu penso. Mas quando abrimos a Bíblia, uau, nos sentimos humilhados. Precisamos entender que Maria José precisa me respeitar à medida também que eu a amo como Jesus amou a igreja. E foi essa decisão que nós tomamos. Então precisamos experimentar o amor e não ficar discutindo o relacionamento. DR, né? Não é isso que as pessoas falam hoje? DR. Então eu não tenho que ficar com DR com ela, eu tenho que ficar com BD. A discussão da Bíblia. Então, DB. Então, é o que eu preciso. Se eu ficar discutindo o relacionamento, daí um se cansa e fala assim: tá bom, você está certo. Deixa em paz. Está feliz agora que você está certo? Ok, então beleza. Não é isso. Eu preciso me sujeitar à palavra de Deus. É por isso que existe um instrumento incrível na igreja chamado discipulado. Isso. Muito bom. Verdade. Que nos ajuda a irmos para Deus. Pergunta: você ama a Deus o suficiente para fazer coisas ilógicas aos seus olhos? Que contrariam suas tradições? Ter um namoro puro, isso é completamente ilógico. Quero levantar aqui mais uma vez o exemplo de Mateus e Larissa, amém? Vamos, Madeira. Vamos lá, casal Madeira, amém? Eu estou muito feliz com Mateus e Larissa. Por quê? Porque eles são um grande exemplo para toda a igreja. Então, eles tiveram um namoro puro aos olhos de Deus. Então, eles não tiveram relações sexuais antes do casamento. Eles não tiveram beijos na boca antes do casamento. Eles não tiveram contatos físicos antes do casamento. E você pode pensar na sua lógica: ah, mas como você sabe que daria certo no casamento se você não experimentou outra pessoa na cama ainda? É assim que as pessoas pensam. É verdade. Como pode ser? Isso aí é inviável, isso não dá certo, não. O meu também foi assim, com Maria José. Lucas não precisou dormir com a Ana e ter relações sexuais com ela antes do casamento para saber que era a mulher da vida dele, porque os valores são diferentes. Exato. Muito bom. Isso acontece no reino de Deus. Essa é a lógica de Deus. E deixa eu perguntar para o Mateus e Larissa: o casamento de você está dando certo? Muito. Não? Por quê? Porque eles tomaram a decisão certa aos olhos de Deus. E Deus dá o sexo como presente.
e não como condição para que você possa casar comigo. Muito bom, Renato. É isso, não? Essa é a lógica de Deus. Agora, qual é a nossa lógica? Não, eu tenho que fazer do meu... Eu vou encontrar alguma desculpa para poder fazer diferente, não? Verdade. Outra coisa ilógica, não mentir. Renato, mas tem mentiras que são boas. As mentirinhas. Por exemplo, eu não vou falar para o meu chefe, ou melhor, quando o meu chefe fala para eu mentir no telefone, eu não sou louco de não mentir. Vou perder meu emprego. Ok, perca o emprego, Deus vai te dar algo melhor, se você faz as coisas aos olhos dele. Amém. Amém? Eu, quando fazia estágio na época, no escritório de advocacia, eu era advogado, não? Vamos falar muita coisa, né? Então, eu era obrigado a mentir. Em inglês, a palavra lawyer e liar, né? Parece que é mentiroso e advogado, é até quase parecido, né? Então, em português não, né? Mas advogado e mentiroso, quase a mesma coisa. Então, eu era obrigado a mentir. Quando eu ia ver processos no fórum, lá em São Paulo, eu tinha que mentir, muitas vezes, para os cartorários. Por que eu estou atrasando da devolução de um processo? Não, alguma coisa. Então, a advogada me obrigava a mentir e eu não mentia. E ela começou a ficar nervosa comigo. Ela começou a ficar brava comigo. Eu falei assim, eu não vou mentir porque eu sou discípulo, sou cristão. Mas o cristão, mas isso não é uma mentira, isso todo mundo faz. Ok, mas eu não vou mentir. O que aconteceu? Ela colocou uma estagiária no meu lugar e eu perdi emprego. Ainda bem que eu perdi emprego, porque logo depois eu fui chamado para trabalhar com a igreja, né? Olha só, então desde 97 eu estou nesse trabalho com a igreja. Então, desde 97, já tem um tempinho já, né? Mas é a melhor coisa, porque Deus te dá algo dos seus sonhos quando você toma a decisão de fazer aquilo que é dos sonhos de Deus. Isso. Daí, meus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus. Mas o que aconteceu com Saul aqui? Ele quis fazer da vontade dele. E pior, continuando aqui no versículo 13, Vamos. rapidinho, só para a gente concluir aqui, irmãos. Às vezes eu me empolgo e puxo um pouco aqui do Vamos lá. Eu olho para a cara de vocês e fico inspirado. Eu vejo alguns aqui que estão talvez em pecado. Estão precisando. Então vamos lá. Amém, vamos lá. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Vamos lá. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas, balido é o som que as ovelhas fazem, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Para quê? Olha que interessante. Para sacrificarem ao Senhor. Que motivação linda. Para sacrifício. Não? Então isso é para Deus. Que razão mais boa, melhor que essa não existe. Não? Uma razão lógica. Para sacrificar ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. O que Samuel disse para Saul? Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. Estou quieto agora, dize-me. Não, estou na expectativa, não. Vamos ver que Deus se prepara para mim. Vamos lá. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul:
mas eu obedeci o Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Ou seja, ele estava pensando no resultado. Ele não estava pensando em fazer tudo de acordo com o que Deus queria. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tornaram ovelhas e bois no despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Sempre tem uma justificativa. Não? Quem não faz a vontade de Deus sempre vai ter uma justificativa do porquê não ter feito. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem obedeça a tua palavra? Uau! Foi uma espada no coração de Saul. Eu não quero os seus sacrifícios, o que eu quero é obediência. Muito bom. Eu não quero esse corre-corre nos pátios do meu templo, como ele fala para Isaías. Quem pediu todo esse corre-corre, tudo isso? Não. Quem pediu tantos sacrifícios? O que eu quero são pessoas que obedeçam a Deus, conforme eu falei, não conforme o que você pensa. Obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então não tem diferença para Deus nenhuma. Se você não obedece conforme Deus quer, e se você pegar ali, fazer uma mandinga ali, não? Colocar na encruzilhada e oferecer, é a mesma coisa para Deus. A mesma coisa fazer uma feitiçaria do que obedecer parcialmente ao que Deus quer. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha só que desculpa linda agora, não? Teve medo. Meu, se deixasse aqui, Saul ia ficar dando desculpas, não? Até agora, se tivesse vivo. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Segundo ponto, para terminarmos: não manipule as situações a seu favor. Muito bom, né? Saul já chegou falando: eu obedeci. Não? Olha aqui que lindo. Estava enganado sobre si. Na verdade, ele perdeu a guerra para Deus, apesar de ter ganhado fisicamente. Fazer a comparação das coisas que nós fazemos com aquilo que Deus quer é muito importante. Mas depois, quando nós fazemos o que é errado, em vez de manipular, precisamos nos curvar diante de Deus. Sim. E aí entra o arrependimento. Ele não assumiu a responsabilidade por completo, colocou a responsabilidade agora nos soldados. Tive medo. A mesma coisa que que Adão fez em relação a Eva, quando ela deu o fruto para que ele pudesse comer. A mulher que o Senhor me deu é a culpada, não? Ou seja, não assumiu a responsabilidade, e hoje nós sofremos as consequências desse pecado. Ainda que nós não sejamos os responsáveis do pecado, sofremos as consequências, porque se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo. Verdade. Manipulou a situação dizendo que era holocausto que poupou os animais. O que Deus fala? Fique quieto. Faça a minha vontade. Não. Fique quieto. A minha vontade deve prevalecer sobre a sua. Conclusão, irmãos. Tome decisões práticas e tenha coragem antes que seja tarde e percamos a oportunidade como Saul perdeu o reinado. Você que está estudando a Bíblia fala que você precisa ser batizado para ser salvo. E esse é o fim dos estudos bíblicos. Não importa se você foi batizado na igreja tal, ou não importa, você tem que ser batizado aos olhos de Deus, como Deus quer, como discípulo de Jesus. Muito bom, Renato. Essa é a vontade de Deus. Mas quando eu tinha 11 anos de idade eu fui batizado. Mas quando eu tinha, quando eu era criança eu fui batizado. Não, mas eu participei de um cursinho de batismo na escola dominical da minha igreja. Normalmente essas igrejas não consideram o batismo como sendo necessário para a salvação.
Só levantar a mão e aceitar Jesus. Então eu fui batizado numa igreja que não aceita o batismo como necessário para a salvação. Significa que esse batismo não foi necessário para a minha salvação. É simples, não? Então não complique as coisas para Deus. Fique quieto e obedeça a Bíblia. Muito bom. Simples. Não. E aí vai, existem muitas desculpas. Eu não tenho tempo. Acho que é a pior desculpa de todas. Eu não tenho tempo. Meu amigo, se falasse para você aqui, ó, tem 3 mil reais para você. Se você for para São Gonçalo hoje, lá no centro, tem alguém com uma maleta com 3 mil reais para você receber. Meu amigo, você vai correndo. Mas para estudar a Bíblia não é tão importante quanto ganhar 3 mil reais. Uau. Esses 3 mil reais vão sumir assim, ó, rapidinho das suas mãos. Prega não. Talvez você não consiga vir de São Gonçalo para cá com 3 mil reais. Mas alguém bom que você. Não sei. Não, eu não sei o que pode acontecer. Mas a salvação ninguém rouba. Uau, verdade. Se você se mantém firme aos olhos de Deus. Muito bom, Renato. Muito bom. Então esse é o seu desafio. Você que nos visita. Faça a vontade de Deus do jeito que Deus quer, do jeito que está aprendendo na Bíblia. Não de acordo com o que você acha que é certo. Tudo isso vai ser desculpa. Não importa por mais bonitas e lindas que sejam suas palavras. Vai ser desculpa, amém? Conclusão, Deus te dá uma direção clara. Está na Bíblia. Número 2, ganhe a batalha com Deus, obedecendo a Bíblia, e não a sua própria batalha, obedecendo sua lógica. O que mais podemos aprender? Não se engane. Que as suas ações falem mais alto que as suas palavras. E por meio das ações, você vai conhecer esse Deus que você não conhece. E para Ele sejam dadas as glórias. Amém.